Saíra a tropa da Síria e da terra de Israel, levara presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo assim. E assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 de ouro e 10 mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti está esta carta. Saiba que eu te enviarei Naamã, meu servo, para que eu o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este enviei a mim? Para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deverás, notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim? Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa eu vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhes mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificada. Amém? Glória a Deus. Até aqui. Glória a Deus. Amados, a palavra do Senhor fala de um homem que, para o seu rei, ele era muito valoroso, né? Ele era o general mais admirado, por conta que ele já tinha ganhado muitas batalhas, né? Mas ele tinha um problema, né? Um problema que ele escondia. Mas chegou um momento em que ele não pôde esconder mais, né? A lepra que ele tinha no corpo dele. Então ele não pôde mais esconder. E ele, nessas viagens que ele fazia, né, nas guerras em que ele ganhou, ele tomou com ele uma menina, que mais pra frente foi a sorte dele, né? Que diz a palavra aqui que essa menina, ela pregou para sua esposa, né? E ele, ouvindo a menina falar à sua esposa, né, sobre um profeta de Israel, ele quis conhecer, né, quem era esse profeta. E ele foi até a cidade de Israel, né, para ver se realmente ele conseguia ficar com da lepra, né? E aí diz a palavra do Senhor que ele se organizou, né? Ele tomou alguns talentos, né? 350 quilos de prata, né? 72 de ouro, algumas mudas de roupa fina, boa, né? E consigo ainda levou uma carta onde o rei da Síria, que ele servia, né, e o admirava muito, né, por ser talentoso, né, que ele deveria curar ele daquela lepra. Então, quando o rei pegou e leu a carta, ele quis irar, né, achou que ele estava fazendo pouco dele.
Só que o que acontece aqui? Quando Eliseu ouviu, né, falar desse acontecimento em que o rei tinha se irado, tinha rasgado a roupa e tudo, ele disse: deixa vir a mim este homem, né? E ele foi, né? Ele pegou seus cavalos e tal, seus servos, e foi até a casa de Eliseu. Só que ele não foi recebido como ele achou que deveria. Ele chegou lá na casa de Eliseu e Eliseu mandou um mensageiro falar a ele, né, o que ele deveria fazer. Só que Naamã, além da lepra, ele tinha outros defeitos, né? Outros defeitos humanos que muitos de nós temos, né? Orgulho, tem uns que se auto-exalta, né? Se acha mais do que os outros, acha que vale mais do que os outros, por saber mais um pouco. Então, ele se ofendeu por Eliseu não ter vindo receber ele à porta, né? Ter mandado um mensageiro. E além de tudo, mandou ele se banhar num rio, o qual não era tão limpo quanto o que ele se banhava, porque ele estava acostumado a se banhar. Então ele se achava mesmo, né? E então, só que Naamã, se ele quis ganhar a bênção, ele teve que obedecer, né? Ele teve que obedecer. Ele pensou em desistir, né? Ele achou assim que, por ele ser um general, né? Ele está desfazendo de mim. E por alguns instantes ele pensou em não obedecer. Só que um servo dele chegou e deu um conselho para ele. Ele disse: o que tu perdes, né, em tu obedecer? Faz. É simples o que ele está pedindo para você fazer. Faça e veja o que vai acontecer. E assim Naamã resolveu obedecer, né? E desceu as 7 vezes. E cada vez que Naamã descia, algo novo acontecia. Assim deve ser a nossa vida também. Quando a gente desce, né, se humilha ao Senhor, algo novo acontece na nossa vida. Glória a Deus. A gente vai se transformando, a gente vai se renovando. Que é isso que o Senhor quer nesta noite, tá, gente? Né? Que a gente faça como Naamã. Que a gente desça, que a gente busque, que a gente se humilhe, para que a gente possa se santificar da forma que o nosso Deus quer, né? Que a gente busque, que a gente não procure desobedecer, ferindo a rocha, né? Como a missionária já colocou aqui, né? Então, o que Deus quer da gente nessa noite é obediência. Obediência é o que vai nos fazer chegar à nossa vitória, que é a salvação. E além da salvação, muitas outras bênçãos antes de chegarmos a ela, né? Que a partir do momento que a gente busca a Deus de verdade, de corpo, alma e coração, se entrega e obedece, né? A gente deve obedecer ao nosso Pai como um filho obedece. Como é que a gente tem que ir ao nosso Pai como uma criança que confia. As crianças confiam ou não nos seus pais? Confiam, não é? Elas precisam confiar, elas não têm escolha. Elas estão ali, elas não têm entendimento, elas não têm conhecimento e elas precisam dos seus pais para eles orientar no caminho certo, né? Educar no caminho correto, orientar para um futuro certo. E assim deve ser a gente na presença do Senhor, né? Obedecer, confiar, de olho fechado, não desconfiar, porque a partir do momento em que a gente coloca a armadura, né, de nós mesmos, a gente está se fechando para um crescimento com o Senhor, um crescimento espiritual. Então a gente tem que descer, né, buscar para que o crescimento espiritual ele venha a acontecer, né?
temos que nos colocar como crianças diante do Senhor. Confiar, confiar e confiar, a palavra é essa. Obedecer, não ferir a rocha, fazer o que o Senhor diz. Obedece, que a obediência é o que vai gerar a tua vitória. A palavra diz aqui ainda que ele tomou com ele uma menina. E essa menina ficou aos cuidados de sua mulher. Essa menina, ela foi tirada, amados, do seio da sua família, né? Do lugar onde morava. Ela deixou de viver muitas coisas. Ela poderia aqui ter muita raiva de Naamã e não ver o sofrimento dele e se compadecer. Ela poderia ter gerado no coração dela a raiva, ódio, mas ela fez o contrário. Então, nesta noite, a palavra do Senhor vem trazer mais uma lição para a gente, né? Que mesmo feridos, a gente precisa servir ao Senhor, né? A gente precisa fazer o que o Senhor manda. E não tá ali só pensando na gente, sendo egoísta, porque ela poderia não ter indicado ao seu senhor Naamã, né? Eliseu. Mas ela ali conversando com a sua serva, eu creio que tinha alguma intimidade, creio que ela tratava muito bem, né? Porque gerou aí um amor para com eles, um cuidado. E eu sei que Naamã, ele foi, né? Ele foi até o rei, né? Outra coisa que a gente observa aqui nessa palavra de Naamã. Antes dele ir, ele pede permissão, e ele entrega ao rei do destino. E lá ele espera, né?